Olá, pessoal. Bom dia a todos vocês. A nossa aula de hoje é a aula A298. É uma aula onde eu mostro para vocês o que é um sistema desequilibrado, ou seja, o que é um sistema elétrico desequilibrado, o que é uma carga elétrica desequilibrada e o que o desequilíbrio de cargas pode provocar em uma instalação elétrica. O foco da nossa aula é mostrar isso em números e instruir para vocês os problemas que podem ocorrer em uma instalação elétrica desequilibrada. Então acompanhe essa aula passo a passo, ela vai sanar a dúvida de vocês sobre o desequilíbrio de cargas elétricas. Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula muito importante aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica. Uma aula no período de férias, não é? O canal da Universidade da Elétrica não para. Essa aula é sobre carga desequilibrada. O que é uma carga desequilibrada? E o que essa carga desequilibrada ela pode provocar em uma instalação elétrica comercial, predial, residencial ou até mesmo industrial. Então, o foco dessa aula é mostrar para vocês o que é uma carga desequilibrada e o que ela pode provocar. Primeiramente, é importante lembrar e fazer o conceito e conceituar uma carga desequilibrada em um sistema trifásico. O sistema trifásico, os geradores, né, de geração da energia nas usinas, eles geram um sistema de 3 fases, onde essas fases estão defasadas 120 graus entre elas. Né? Nós temos o sistema ABC de fases, é o sistema direto, né? Sequência direta de fases que nós vamos trabalhar aqui. Então, só lembrando que as tensões são geradas defasadas de 120 graus entre elas. A concessionária de energia está aqui no meu desenho e eu coloquei aqui uma carga residencial ou industrial. Essa carga é toda a instalação elétrica trifásica daquele ambiente comercial, residencial, né, ou predial. Então, vocês podem observar que a configuração dessa carga é uma configuração em estrela com neutro. Então, a corrente da concessionária, ela vem pelas fases A, pela fase B e pela fase C, né? Se vocês fizerem uma observação aqui, a corrente na fase A é a corrente que circula na impedância da fase A. A impedância, ela tem, que é a impedância da carga, ela tem o módulo da impedância e o ângulo. Da mesma forma, a corrente na fase B, que é essa corrente que está entrando aqui, essa carga tem uma impedância Z, o módulo, com ângulo θ. A corrente na fase B, a mesma coisa. Ela circula sobre uma impedância Z3, né, ZY3, com um ângulo, com uma defasagem. Então, o que nós podemos dizer é o seguinte: a corrente entra na fase A, ela entra na fase C aqui, olha, ela vem para a fase A, ela vem para a fase C e essa corrente retorna pelo neutro. Então, o que nós podemos colocar aqui? Já começar a definir a questão de sistema equilibrado ou de sistemas desequilibrados, que é o caso dessa nossa aula. Se vocês observarem, por soma da lei dos nós, a corrente no neutro é a corrente da fase A mais a corrente da fase B
mais a corrente da fase C. Então, a corrente no neutro fasorial, né, com esse pontinho em cima é um fasor, que tem um módulo e um ângulo. A corrente no neutro é a soma da corrente das três fases. E como que eu calculo a corrente na fase A? É a tensão VAN, olha, é a tensão VAN dividido pela impedância ZY1. A corrente na fase B, da mesma forma, é VBN dividido pela impedância da fase B. A corrente IC é a tensão VCN dividido pela impedância da carga na fase C. Bom, quando que o sistema será desequilibrado? O que é um sistema desequilibrado? Ou seja, numa instalação elétrica trifásica, na configuração a 4 fios, estrela. Um sistema desequilibrado é quando as impedâncias são diferentes. Diferentes em módulo ou diferentes em ângulo de defasagem. Um exemplo que eu vou colocar para vocês. Se o sistema é desequilibrado, a corrente no neutro não é nula. A corrente do neutro não será nula em um sistema desequilibrado. Então, vamos exemplificar onde eu tenho a impedância na fase A, 24 ohms, a impedância na fase B, 6 ohms, e a impedância na fase C, 48 ohms. O meu sistema é um sistema trifásico, sequência das fases é uma sequência positiva, tá aqui só dando um exemplo, A, B, C, onde as tensões, eu coloquei o sistema trifásico de Brasília, 380 com ângulo de 0, a fase VBC 380 com ângulo de menos 120 e VCA 380 com ângulo de 120 graus. Então tá aqui, olha, VBC menos 120, VAC ou VCA com ângulo de 120. Isso a gente chama de sequência direta. Isso é o sistema trifásico que está gerando isso para a gente. Então, o nosso foco aqui é mostrar esse desequilíbrio. Como que eu calculo a corrente na fase A, na fase B e na fase C? Basta fazer o seguinte, o sistema é configuração em estrela. Então, essa tensão que foi dada é a tensão de linha. Então, a tensão de fase é a tensão de linha dividida por raiz de 3. Por isso que eu coloquei aqui, ó, 380 por raiz de 3 com ângulo de 0, dividido pela impedância 24. Me dá a minha corrente, 9,14 com ângulo, uma defasagem de 0 graus. Corrente IB, 380 por raiz de 3, né? Que é a tensão VBN, né? Que é a tensão de linha dividido por raiz de 3. Com ângulo de menos 120 dividido pela minha impedância, 6. Logo, eu tenho uma corrente na fase B de 36,57 com ângulo de defasagem de menos 120 graus. E, para finalizar, a corrente na fase C é 380 dividido por raiz de 3 com ângulo de 120, dividido pela impedância. Qual o valor da corrente? Na fase C, 4,57 de módulo com ângulo de 120 graus. Quanto que vale a corrente do neutro? A corrente no neutro é a soma da corrente IA, vetorial IA, fasorial IA, mais IB, mais IC. Se eu fizer a soma, IA é 9,14 com ângulo de 0, IB 36,57 com ângulo de menos 120, 4,57 com ângulo de 120. Somando isso tudo, quanto que eu tenho a corrente no neutro? A corrente no neutro é 29,98 com ângulo de menos 112,41. Então,
Uma carga é considerada desequilibrada se o módulo da impedância delas é diferente ou o ângulo da impedância entre as impedâncias seja diferente. Logo, numa carga equilibrada, uma carga desequilibrada, portanto, numa carga desequilibrada, a corrente no neutro não é zero. Vocês podem observar aqui. Então, uma carga desequilibrada é aquela carga que as impedâncias são diferentes. Ou seja, se vocês forem com alicate, amperímetro, medir a corrente no neutro, vai existir uma determinada corrente no neutro. Mas o que o desequilíbrio de uma carga numa instalação elétrica pode provocar? No nosso exemplo, o módulo, que é o valor eficaz da corrente na fase A, foi 9,14. Na fase B, 29,98. E na fase... Opa, desculpa, tem um errinho aqui, ó. Voltando aqui, a corrente na fase A é 9, na fase B, 36,57, tá? E 4,57 na fase C. Só corrigindo aqui, ó, no neutro aqui não tem... No neutro aqui eu coloquei, desculpa, no neutro eu já coloquei a corrente que retorna pelo neutro. Né? Qual é a corrente que retorna pelo neutro? 29,98. Qual é a corrente na fase B? 36,57. O desequilíbrio de carga, ele pode provocar o quê? Uma carga desequilibrada pode provocar o quê? Pode provocar aquecimento. Por quê? Maior desgaste no condutor. Olha o condutor da fase B, ele transporta maior corrente. Então, o condutor da fase B, trabalhando com maior corrente, isso pode provocar desgaste por aquecimento. E isto pode ser observado através ou da medição da corrente ali, ou através da técnica de termografia. Eu tenho uma imagem térmica aqui que mostra um sistema trifásico. Olha, tem uma fase aqui, outra aqui, e essa fase no meio aqui, que apresenta um desequilíbrio, que esse desequilíbrio provoca um maior aquecimento naquele condutor e vai, obviamente, desgastar mais aquele condutor. O desequilíbrio pode surgir também problemas com harmônicas, porque no desequilíbrio, né, você tem a geração de múltiplas ondas senoidais, né? Geram os problemas de harmônicos, né? Que pode levar ao aquecimento dos circuitos. Então, pessoal, a gente entendeu o que é uma carga desequilibrada. Eu considero uma carga desequilibrada quando as impedâncias são diferentes, em módulo ou em ângulo. E o desequilíbrio das cargas, ou seja, o sistema desequilibrado, a soma das correntes no neutro não é nula. No sistema equilibrado, a soma da corrente na fase A mais B mais C é zero. No sistema desequilibrado, em função das impedâncias, no sistema desequilibrado, a corrente no neutro não é zero. Então, o que pode provocar aquecimento naquele condutor que está com maior corrente? Surgimento de harmônicas. Pessoal, fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica e veja a próxima aula dessa sequência. É uma aula onde eu falo sobre a importância do aterramento do neutro. Fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica.